Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante que vem de uma pesquisa incrível: as marcas do envelhecimento das células-tronco. A gente vai tentar entender por que o nosso corpo, com o passar do tempo, vai perdendo aquela capacidade de se regenerar. Pois é, já parou para pensar nisso? Porque um cortezinho de papel que aos 15 anos a gente nem notava, aos 65 parece que leva uma vida inteira para sarar. É uma coisa que todo mundo sente na pele, literalmente. E a resposta, bom, ela tá lá no fundo, bem guardadinha nas nossas células. Mais especificamente, na equipe de reparo do nosso corpo que, digamos que já não tem o mesmo pique de antes. Vamos entender isso melhor. E as estrelas dessa nossa história são as células tronco-somáticas. Imagina só, elas são como uma super equipe de manutenção que mora dentro da gente, sabe? Trabalhando ali, quietinha nos bastidores, consertando tudo que estraga nos tecidos e mantendo a máquina funcionando. É por causa delas que a gente se cura, que a gente se recupera de machucado. E olha, na juventude, essa equipe é simplesmente sensacional. Elas são super versáteis, ágeis, elas sabem a hora certa de descansar, um estado que os cientistas chamam de quiescência, e a hora de entrar em ação. Pintou um problema? Elas pulam para consertar o dano, se multiplicam para não acabar o estoque e ainda criam células novas e especializadas para cada tipo de conserto. É um balé perfeito. Então, para começar, vamos dar uma olhada em como essa equipe de reparo do nosso corpo funciona quando está no auge, com força total. O que a gente vê aqui é basicamente um sistema funcionando em perfeita harmonia. Funciona assim: uma célula-tronco está lá quietinha em repouso. Aí acontece uma lesão. Isso ativa ela. Ela então se divide, cria mais cópias dela mesma, isso é o que chamam de autorrenovação, e ao mesmo tempo gera outras células que vão se transformar no tecido que precisa ser consertado. É um ciclo super elegante, muito eficiente. Mas, a gente sabe que essa performance toda não dura para sempre. Chega uma hora que a idade pesa. Então, vamos ver o que acontece quando a equipe envelhece. Pois é, com o passar dos anos, essa equipe que era de elite começa a dar umas rateadas. Fica mais lenta, meio confusa e vai perdendo eficácia. Aquela resposta que era imediata já não é mais. As instruções parecem que se embaralham. E no fim das contas, a capacidade geral de reparo do corpo diminui. É exatamente isso que a gente sente como envelhecimento, lá no nível dos tecidos. A primeira grande mudança que acontece é na tal da quiescência, aquele estado de repouso. Pensa assim, as células-tronco jovens tiram um cochilo leve, estão sempre prontas para pular da cama. Já as mais velhas, essas entram num sono pesado, bem profundo. E aí, para acordar e atender ao chamado, demora muito mais. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro, né? Olha só. Na esquerda, o caminho rápido para ativação nas células jovens. Na direita, o sono profundo das células mais velhas, que acaba gerando um número bem menor de células novas. O resultado final disso tudo? A cura fica mais lenta, menos eficiente. O segundo problema é uma falha na autorrenovação. Para a equipe de reparo não ficar desfalcada, a célula-tronco precisa se copiar, certo? Manter o time completo. Só que com a idade, elas começam a ter dificuldade para fazer isso. É como se a máquina de Xerox começasse a falhar. E o resultado é que o time de reparo vai diminuindo. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada. O ciclo da esquerda mostra o estoque de células-tronco sempre estável, se mantendo. Já o da direita mostra essa falha na expansão. A equipe de reparo simplesmente não consegue mais se manter e a nossa capacidade de regeneração vai diminuindo cada vez mais. E para completar, tem a questão das prioridades desviadas. As células-troncos jovens são tipo um canivete suíço. Elas conseguem criar vários tipos diferentes de células, o que for preciso na hora. Já as envelhecidas perdem esse jogo de cintura. Elas começam a favorecer uns tipos de célula e a esquecer de outros. E o ponto-chave é que esse desequilíbrio tem consequências bem reais. Por exemplo, em vez de reconstruir um músculo que funciona, o corpo acaba criando mais tecido de cicatriz, a tal da fibrose. Ou lá na medula óssea, em vez de produzir células sanguíneas, que são essenciais, começa a produzir mais gordura. Definitivamente não é uma troca vantajosa. Ok, eu sei. Até agora, o papo foi meio para baixo. Mas calma, a ciência não fica só apontando o problema. Ela corre atrás da solução. Então vamos para a parte mais legal, ver como a pesquisa está tentando despertar nossas células-tronco. E se o envelhecimento não for um caminho sem volta? Essa é a grande questão que está movendo a fronteira da ciência da longevidade. A simples ideia de que o envelhecimento das células talvez seja reversível
Nossa, isso está abrindo portas para pesquisas novas e muito, muito empolgantes. E aqui a gente tem um apanhado das principais estratégias que estão sendo estudadas. Tem de tudo um pouco, viu? Desde coisas que a gente pode fazer no dia a dia, como exercício e dieta, até intervenções super avançadas, com remédios específicos e até a reprogramação de células para que elas voltem a um estado mais jovem. Uma das descobertas mais impressionantes veio de uns experimentos meio malucos chamados de parabiose. Basicamente, os cientistas ligaram o sistema circulatório de um camundongo jovem com o de um camundongo velho, e o resultado foi incrível. O sangue do jovem pareceu rejuvenescer as células-tronco do mais velho. Isso mostra que o ambiente em que a célula vive é super importante para o envelhecimento dela. Isso tudo nos traz para caminhos mais práticos, mais perto da nossa realidade. O exercício e a dieta, por exemplo, como a restrição calórica, já mostraram que podem melhorar e muito a saúde das nossas células-tronco. E para quem não consegue seguir esses regimes à risca, a ciência está de olho em remédios, como a metformina, que podem imitar esses mesmos efeitos lá no nível molecular. Mas afinal, qual é o objetivo de toda essa pesquisa? Onde a gente quer chegar com isso? E olha, a resposta não é simplesmente viver mais. A grande sacada aqui é o conceito de longevidade saudável, ou como o pessoal de fora chama, health span. A meta de verdade não é só colocar mais anos na vida, mas sim colocar mais vida nos anos. É sobre estender o tempo em que a gente consegue ser saudável, ativo, sem aquelas doenças crônicas que costumam aparecer com a idade. E essa é a grande lição que fica. Se a gente entende exatamente o que dá errado com a nossa equipe de reparo com o passar do tempo, a gente pode começar a criar tratamentos específicos direcionados para consertar esses problemas. E, com isso, ajudar a manter nossos tecidos jovens e fortes por muito mais tempo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar, né? Se a gente aprender a rejuvenescer nossas células, a manter nossa equipe de reparo funcionando a todo vapor, como isso pode mudar o significado de envelhecer? O conceito que a gente tem hoje pode simplesmente deixar de existir. É uma ideia fascinante, que pode redefinir o futuro da experiência humana. Muito obrigada pela companhia.